Boa noite, Ágata, boa noite a todos. Me chamo Nilson. Sou morador da cidade de São Roque, interior de São Paulo. Para quem não sabe, São Roque é uma cidade rodeada de matas, e nos anos 80 era mais ainda. E foi nessa década que muitos moradores da cidade começaram a comentar o avistamento de um animal estranho. Eles diziam que o animal tinha mais de 1,80 m de altura, era muito forte, os braços longos, pernas tortas, o corpo era coberto de pelos longos, a cabeça muito grande, e que ele era uma mistura de porco e cachorro. Alguns diziam que os olhos desse animal eram amarelo, outros diziam que era vermelho. Por longos meses, moradores evitavam sair à noite, e o mais assustador é que um grande número de animais estavam sendo mortos. Nem os gatos escapavam. Não era muito difícil encontrar carcaça de animais em terrenos baldios, áreas rurais e no matagal. A central de polícia estava sobrecarregada de telefonemas, principalmente nas noites de sexta-feira ou lua cheia. Eram diversas ligações de moradores relatando ter visto um animal estranho. Lembro-me que por alguns meses o policiamento de Sorocaba veio dar um apoio, um reforço à procura desse animal. Mas o bicho era ligeiro, nunca foi pego em flagrante. Eu tinha 28 anos nessa época, era solteiro, gostava de tomar umas pingas com os amigos, trabalhava de servente de pedreiro e nas folgas à noite me juntava com meu amigo Levi para caçar. Nessa região tinha e tem até hoje muitas capivaras, porcos do mato, pacas e tatus. E a caça aqui era muito comum, a maioria dos moradores caçavam. Levi e eu tínhamos cada uma espingarda. A melhor noite para caçar sempre era sexta-feira, pois assim fazíamos um belo churrasco no final de semana. Já estávamos acostumados a entrar em diversas matas e nunca vimos nada. Até a quaresma de 1983. Era uma sexta-feira, terminei o dia de serviço e, como era acostumado, passei no barzinho do seu Tonho e pedi uma dose. Acendi um paieiro e fiquei por ali jogando conversa fora com os conhecidos e jogando truco. Pouco tempo depois, Levi também chegou e se juntou à mesa. As horas foram passando e por volta das 19 horas pagamos a conta e fomos para nossas casas, pois era noite de caçar. A filha dele ia completar idade naquele final de semana, então combinamos de caçar pelo menos uns 2 porcos do mato e 2 capivaras para fazer um belo churrasco. Eu particularmente já estava meio zonzo, pois exagerei um pouco nas doses de pinga. Mas chegando em casa tomei um banho gelado, um pouco de café amargo. Carreguei minha espingarda, amarrei minhas tralhas no bagageiro da bicicleta e esperei Levi chegar. Quando ele chegou, fomos em direção à área rural para adentrar a mata de lá. A noite estava fresquinha, o céu estrelado. Não lembro qual lua estava no céu, mas clareava muito. Estávamos tão empolgados com a caça que nem nos demos conta que exatamente naquela noite iniciava-se a quaresma. Porque se eu tivesse me atentado a isso, jamais teria ido, pois sempre vivi em região de sítios, e apesar de até então nunca ter visto um lobisomem, na época de quaresma muitas coisas estranhas acontecem, e meus pais e avós diziam que era tudo arte de um lobisomem. Aquela época era sagrada. O povo bem antigo respeitava mesmo, jejuava, rezava, pagava penitência e, claro, se resguardava à noite, pois era sabido que algum amaldiçoado ia se transformar e cumprir sua sina. Mas muitos anos depois eu nem me atentei a isso, e lá vai eu e meu amigo pedalando e batendo papo. Em certa altura da estrada vimos um velhote sentado num barranco. Ele pitava um paieiro. Não estranhamos, pois era normal cruzar com pescadores e caçadores nas estradas. Paramos perto do barranco e puxamos assunto. Aproveitamos para beber água também. O velhote estava bem sereno, parecia estar curtindo a noite e a lua. Tragava profundamente o fumo e soltava lentamente a fumaça. Eu logo puxei assunto, pois sou bastante conversador. Boa noite, senhor. Tá descansando pouco? Noite, meu filho. Pois é, eu vim pra cá pra essas bandas a pé, só que é muito cansativo. O senhor tá indo pescar? Não, eu vou caçar. Eu só não sei o que eu vou caçar essa noite.
Pensando bem, minha gente, é por isso que tem aquele ditado que diz: fiofó de bêbado não tem dono. Pois se tivéssemos sóbrios, já teríamos desconfiado daquela conversa do velho. Mas ao invés disso, continuamos dando assunto. Olha, nós vamos caçar lá para as bandas dos Zé Lopes. Lá tá tendo muito porco do mato e capivara. Se o senhor quiser nos acompanhar, fica à vontade. O velho se levantou e respondeu: mas eu tô sem bicicleta, eu vou atrasar vocês. Então Levi me falou: Nilson, passa suas coisas pro bagageiro da minha bicicleta e o homem vai com você. E fizemos isso. E aquele velho que sequer tinha nos dito seu nome, porque também não tínhamos perguntado, montou na bicicleta comigo e continuamos o caminho. Levi, que tinha a bicicleta mais leve, pegou certa distância à frente e eu fui logo atrás. Mas passado alguns minutos, aquele velhote começou a se mexer demais na bicicleta, me fazendo perder o equilíbrio algumas vezes. E eu perguntei para ele: tá tudo bem aí? Se segura, que essa estrada aqui é muito esburacada. Mas o velhote não respondia nada e parava de se mexer por alguns minutos. Em certo ponto eu comecei a sentir a bicicleta pesada. Eu pedalava com toda a minha força e o peso só aumentava. Nisso eu olhava para trás, para ele, e o peso sumia. Ele estava normal, um velhinho pequeno e magro. Eu tornava a olhar para frente e o peso aumentava novamente. E foi assim o caminho inteiro, até chegarmos nas terras de Zé Lopes. Quando o velho desceu da bicicleta, eu percebi que o pneu havia murchado, mas eu não falei nada. Eu só fiquei cabreiro e tentando ter uma oportunidade de falar para o Levi o que aconteceu. Mas o velhote não parava de falar e não saía de perto de nós. Eu peguei minhas tralhas, passei por debaixo da cerca e nem me despedi daquele velho. Levi ficou sem graça e foi se despedir. O velho ficou lá, na beira da estrada, mexendo em sua mochila de costas. Enquanto andávamos no meio da mata, fui contando para Levi o que aconteceu. Ele não acreditou em mim, disse que eu estava no efeito do álcool. Mas o efeito já tinha passado. Chegamos a discutir porque ele duvidou de mim. Pois bem, nos separamos e cada um foi para um lado. Eu montei as armadilhas e subi numa árvore. Fiquei de tocaia nos bichinhos. O vento não estava forte, pouquíssimos barulhos comuns da mata. Eu estava divagando nos pensamentos sobre aquele velhote, quando fui interrompido por um grito. Levei um enorme susto, em seguida senti meu corpo arrepiar. Aquele grito era algo grotesco e perturbador. Com minha lanterna clareei ao redor da árvore e também alguns metros à frente. Lembrei-me de Levi, pois havíamos tomado rumos diferentes. Seria possível ele ter escutado aquele grito também? Pensei em descer da árvore para investigar e possivelmente tentar contato com ele. Quando ia me ajeitando para descer, ouvi um rosnado terrível que vinha de trás da árvore. Ainda sentado no galho, olhei para trás e quando passei rápido a lanterna no mato, me deparei com um lobisomem. Sim, aquilo agachado no meio do mato, me encarando e rosnando, era um lobisomem. Ofuscado pela luz da lanterna, ele recuou um pouco, tentando se esconder, mas seus olhos amarelos vivos lhe entregava, sem falar no mau cheiro também. Era um cheiro podre. Tomado pelo medo, eu comecei a lembrar das histórias que meus avós e meus pais contavam. Num movimento rápido, o lobisomem se colocou em pé e veio caminhando para debaixo da árvore. Ele podia sentir o meu medo, pois me encarava e rosnava mostrando seus dentes. Sua pelagem era cinza, suas extremidades totalmente peludas, e seu tórax e rosto havia poucos pelos. O lobisomem começou a pular cada vez mais alto, tentando me alcançar. Desesperado, eu gritava por Levi e dizia que tinha um lobisomem tentando me pegar. Não sei por quanto tempo eu gritei, mas senti minhas cordas vocais falhando. O lobisomem por vezes parecia até uma onça ou um leão quando quer pegar sua presa. Tinha um rosnado assustador de fazer qualquer valentão se borrar nas calças. Percebi que Levi não estava me escutando, e os pulos do lobisomem eram cada vez mais altos. Então apontei minha espingarda e dei um tiro. Infelizmente eu não acertei. Eu tremia tanto que eu não tive pontaria. Dei outro tiro. Esse pareceu acertar seu braço. Nesse momento o lobisomem parou de rosnar e pular, e correu novamente para o mato, ficando agachado. Eu podia ouvi-lo fazendo um resmungado, como se quisesse falar. De repente, ouvi outro estampido. Olhei para a esquerda e era Levi, que vinha com sua espingarda em punho.
Ele sempre foi melhor na pontaria do que eu. A fera recuou mais um pouco e gritou novamente, mas dessa vez seu grito parecia de ódio e raiva. Levi me chamou e eu respondi que estava em cima da árvore e pedi que ele se escondesse também, pois era um lobisomem. Nisso, o lobisomem partiu para cima dele. No que ele, pego de surpresa, ainda conseguiu disparar mais 2 vezes. O lobisomem caiu para trás gritando de dor, mas Levi também caiu e gritava. Eu desci rapidamente para ajudar meu amigo. Quando o lobisomem viu que eu estava descendo, percebeu que seria 2 armados contra ele, o peste virou um cisco correndo na mata. Levi rolava no chão e gritava de dor. Eu vi que seu tênis estava ensanguentado. Eu não sei como, mas na hora do ataque ele acabou acertando um tiro no próprio pé. O levantei e começamos a sair daquela mata. Ele não parava de gritar de tanta dor, e eu ali morrendo de medo de um novo ataque. Conseguimos chegar na cerca. Eu passei por debaixo dela, peguei a bicicleta dele e ajudei ele a subir no bagageiro. Saí de lá pedalando o mais rápido que pude. Os minutos pareciam não passar. A sensação de estar sendo perseguido era constante. Sinceramente, eu não achei que sairíamos vivos daquela estrada. Ao chegar no bairro, fui direto para a casa dele. Sua esposa me ajudou a colocá-lo na cama. Tirei seu tênis e a situação estava feia. Não sei como meu amigo fez um buraco no próprio pé. Saí para caçar um orelhão e chamar uma ambulância. Depois do socorro prestado, já no dia seguinte, Levi veio para casa. O médico disse que por pouco o tiro não comprometeu os movimentos do pé. Quando foi por volta das 14 horas, eu fui até a estrada buscar minha bicicleta e nossas tralhas que ficaram para trás. Estava muito quente, o sol era forte. Ao longe eu avistei aquele velhote embaixo daquele sol, sentado no mesmo barranco. Ia passar por ele sem cumprimentar. Eu sentia que tudo aquilo tinha relação com ele. Mas ao passar por ele, ele me disse: "Tarde, moço, como foi caçado ontem à noite?" Sem pensar muito, eu respondi: "Me fale você, ué, caçou o que queria?" O velhote se levantou e me disse: "Eu nem cacei, percebi que havia esquecido minha espingarda e voltei para casa." "Ora, não seja cínico, seu velhote, eu sei que foi você que nos atacou ontem à noite." O velho se assustou, arregalou os olhos e cuspiu o fumo que mascava. "Como é que é, rapaz? Então vocês também viram o lobisomem?" "Rapaz, esse lobisomem que atacou vocês eu conheço. Faz tempo que ele está rondando por aqui. Eu ainda não tive a sorte de enfrentá-lo." Eu fiquei tão furioso com o cinismo daquele homem que saí e deixei ele falando sozinho. Eu peguei minhas coisas e na volta ele não estava mais lá. Fui levar as coisas de Levi em sua casa. E quando cheguei lá, meu amigo estava meio dopado de remédios. Com pouco tempo bateram palmas lá na frente da casa. A esposa dele foi atender, e era o dono do bar, onde costumávamos beber todos os dias. O homem estava desconfiado, andando com dificuldade, e vestia uma blusa grossa, mesmo naquele calor de 30 graus. Ele não quis nem entrar, ficou na porta e perguntou se Levi estava bem. Eu fui lá contar o que tinha acontecido. Mas no meio da conversa eu olhei em seu braço, e sua blusa estava começando a manchar de sangue. Eu fiquei tão espantado que eu não disfarcei, não parava de olhar para o braço do homem. Quando ele percebeu, desejou melhoras e saiu quase correndo. Eu não podia acreditar que era o dono do bar, o malfeitor que virava bicho, e estava aterrorizando os bairros de São Roque. Contei para Levi e ele ficou tão chocado quanto eu. Só que me lembrei do velhote da estrada, do peso na bicicleta e de suas falas. Levi até hoje não acredita quando eu digo que aquele velhote também devia ser um lobisomem. Antes mesmo de eu espalhar para todos quem era o lobisomem, o dono do bar sumiu. E eu também nunca mais vi aquele velhote. Mas os ataques de lobisomem continuaram por uns bons anos. Eram ataques somente a animais. Até hoje eu me pergunto se o lobisomem que continuou aparecendo em São Roque era o dono do bar ou o velhote. Esse foi o meu avistamento de um lobisomem. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Me chamo Adriano. Recentemente enviei outro relato aqui para o canal. São relatos que ouço de moradores antigos das cidades que visito.
No outro relato contei que conheci o senhor Natanael, morador antigo da região de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele me contou vários causos que circulam até hoje pelas cidadezinhas em torno de Ribeirão. Aqui contarei mais uma, que tive o privilégio de ouvir desse senhor de 79 anos. Bom, o ano era 1952 e a região de Ribeirão Preto era dominada pelos trens. A produção de café e agropecuária estava em alta. Havia trens de carga e de passageiro. Era o meio de transporte mais usado e popular da época. O dia a dia dos funcionários da Companhia Mogiana era corrido. Havia muitas desavenças, amizades e inimizades. Na linha que vinha de Franca até Casa Branca, haviam 2 maquinistas, o Valmir Diase e o Antônio Parrella. Seu Antônio era o maquinista mais antigo. Tempos depois, seu Valmir chegou e os 2 se tornaram bons amigos. Nas horas vagas, muitos da cidade viam os 2 nos botecos tomando uma, ou nas pracinhas jogando baralho. Mas contam que um dia, por causa de uma bela mulher que chegou na cidade, os 2 brigaram e viraram inimigos ferrenhos. Na companhia, um passou a boicotar o serviço do outro. Seu Antônio, que trabalhava no horário do meio-dia, pediu para trabalhar à noite, o que era estranho, pois ele sempre dizia que a noite era solitária, ao contrário de seu Valmir, que fez questão do seu horário ser noturno. Numa noite aconteceu uma grande tragédia que marcou o interior de São Paulo. Por volta das 19h30, o comando foi dado para o trem de passageiros seguir viagem. O trem estava lotado, pois já vinha de São Paulo com passageiros. Passando pelas estações do interior, foi completando mais ainda. Naquele horário, a linha deveria estar livre. No entanto, não foi isso que aconteceu. Um comando surgiu da região de Franca, liberando um trem de cargas naquele exato momento. O vento frio e a noite sombria anunciavam algo assustador que estaria por vir. Um dos operadores da época relatou que achou estranho um trem de carga ser liberado àquela hora, sendo que a linha estava ocupada com um trem de passageiros. Comunicou outros operadores, que ficaram inquietos, pois ninguém sabia ao certo de qual ponto e qual foi o operador que liberou o trem. Os trens se aproximavam de Cravinhos. Passava mais ou menos perto da fazenda Buenópolis, que é uma área de baixada, com riacho ao centro e um conglomerado de pés de mangas. Depois de uma curva, os trens ficaram frente a frente. Não houve tempo para fazer nada. Os trens se chocaram violentamente. O número de passageiros mortos e feridos foi alto. Os maquinistas, seu Antônio e seu Valmir, morreram imediatamente. Populares que ouviram aquele estrondo demoraram a identificar de onde vinha o barulho. Sendo assim, demoraram a comunicar às autoridades e o socorro hospitalar. Algum tempo depois conseguiram achar o local do desastre. Muitos populares chegaram lá e já começaram a ajudar alguns passageiros que ainda respiravam. Logo identificaram quem eram os maquinistas, e o disse-me-disse começou. Diziam que a rivalidade entre os 2 era grande e que o acidente foi proposital. O socorro logo chegou e teve muito trabalho. Imaginem como era difícil retirar as vítimas dos destroços no meio da escuridão. Um dos populares que conseguiu entrar em certa parte do trem saiu correndo e gritando. Todos correram para ver do que se tratava. O homem, assustado e pálido, disse que ao entrar naquele vagão viu uma criatura horrenda e muito grande devorando um cadáver. Ninguém acreditou e foram todos olhar. Naquele vagão havia corpos mutilados, mas não da colisão, e sim mordidos. Com lanternas olharam ao redor e não viram nada. O homem, completamente aterrorizado, afirmava que aquilo saiu por uma das janelas quebradas e adentrou o mato. Bom, com a chegada do amanhecer é que foi possível ter dimensão do desastre. Os legistas relataram que realmente algum animal havia atacado os corpos e levaram alguns para análise. Todos da região ficaram se perguntando que bicho seria aquele que tinha uma mordedura maior que uma onça. Alguns dias depois, sitiantes de Serrana procuravam a polícia
relatando que viram uma criatura vagando por suas terras. Descreviam como um homem macaco de cara deformada. Certa noite, seu Martinho, que tinha um sítio e afirmava que aquilo era um lobisomem, resolveu seguir o bicho. O lobisomem rodeava sempre a linha férrea. Então seu Martinho pegou sua espingarda, carregou pela boca e foi atrás dessa fera, mesmo sendo aconselhado por sua família e amigos a deixar isso para lá. Chegando perto do rio, próximo a um pequeno pesqueiro, ele se amoitou no bambuzal e ficou de tocaia. Algumas horas depois ele ouviu passos pesados que iam se aproximando do rio. Seu Martinho se levantou e andou um pouco mais para frente. De repente, avistou aquela enorme criatura. Aquilo estava acocorado à beira do rio. Parecia estar tomando água. O lobisomem não percebeu a sua presença. Sem esperar muito, seu Martinho sentou o dedo, disparando sua espingarda nas costas do lobisomem. O homem disse que o bicho caiu nas águas pardas do rio Tamanduá e desceu o rio abaixo. Seu Martinho tentou acompanhar o animal pelas margens, mas o perdeu de vista. Seu Martinho era casado com Dona Roxa. Quando ele voltou para casa e contou a ela lhe deu uma tremenda bronca. No dia seguinte, ele mesmo procurou as autoridades e contou o que viu e o que fez. Ninguém acreditou nele, nem mesmo os moradores. O chamavam de grande mentiroso e contador de história. Mas o que acontecia na verdade é que os boatos de avistamentos, uivos e ataques a animais só aumentavam. Tinha alguma criatura solta rondando aquela região. Meses depois, um senhor que trabalhava no descarregamento de cargas chegou à Santa Casa com a mão mordida. Mas era uma mordida enorme. Ele contou que quando foi pegar uma das sacas, levou uma mordida de algum animal. Ele correu o mais rápido que pôde. A mão do homem apodreceu. Sua esposa, Dona Selma, dizia que seu marido estava traumatizado e não saía mais de casa. Por conta disso, alguns moradores começaram a abandonar a região. Algumas linhas de trem começaram a ser desativadas, pois ninguém queria passar por aquele trecho. Foi por volta de 1965, quando os boatos já não eram tantos, é que voltou a circular trens por ali. Mas só os de cargas. Todos esses causos foi ficando para trás, apenas na memória daqueles que viveram aquela época e que passam esses causos para frente. Boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Espero que vocês gostem. Vamos aos salves de hoje? Vai um salve aí para Bárbara Dias, Baby James, Simone Fagundes, Carmen Lúcia, Priscila Cristina, Manuel dos Santos, Fernando Alves Xavier, Felipe Gurgel, Cavaleiro de Fênix, Marcos Rodrigues, Rosângela Mendonça, Neuza Alves, Carlos Fernandes, Eliezer Gonçalves, Florinda Dias, Gease, Bruno Ribeiro, Nosso General é Cristo, Júlio César Silva, Eleni Welly Araújo, Pedro Tomás e Marcelo Stradman. No próximo vídeo terá mais salves, beleza? Eu leio todos os comentários. E peço a vocês que continuem comentando, compartilhando, curtam e deixem aquele hype para ajudar nosso canal aqui na plataforma. Antes de encerrar, eu não posso deixar de agradecer ao inscrito Thiago Santos, que enviou meu primeiro Valeu Demais. Muito obrigado de coração. E muito obrigado a todos vocês também, família Uivos. Vocês são incríveis. Um grande abraço e até sexta-feira.